gravar. E a gente faz as preces. E daí só fica uns minutinhos de silêncio, né? Daí a gente começa o estudo. Certo? Então deixa eu só desativar o som. Então vamos lá. Então, uns instantes para centrar um pouquinho, trazer a consciência para o corpo, para o momento presente, para a gente poder começar a nossa prática. Home. Na fronteira noroeste do país de Ordem, coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Om Arjun Ujinu Chansam Pema Gesardum Pula Yatsen Choginho Drunye Pema June Jesuda Cordo Candro Mampecor Chechi Jesuda Druchi Jinje Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Om Arjun Ujino Jansan Pema Gesardum Pola Yatsen Choginho Drunye Pema June Jesudra Cordo Candro Mampecor Chechi Jesuda Druchi Jindi Lapchir Jexuso Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sochi Chonamwa Jancho Bardu Dagni Kapsuchi Nagi Jinso de Personanti Drola Penti Sangye Trupasho Sangye Chodan Sochi Chonamwa Jancho Bardu Dagni Kapsuchi Nagi Jinso de Personanti Drola Penti Sangye Drupasho. Então a gente pode só tomar uns instantes para estabilizar um pouco o efeito das preces. De sentir na presença de Guru Rinpoche e de fazer os votos de refúgio e de Bodhicitta. Só em silêncio.
Vamos lá, Fiona, vamos sair de onde não querem. Nossa. É muito engraçado que eu tô assim com o microfone fechado, e daí comecei a falar, depois eu percebi que tava com o microfone fechado. Vai ficar gozado, o vídeo vai ficar engraçado. De ver pim, 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 pim de novo. Então eu tinha começado a falar o seguinte, que a gente hoje deveria seguir nas paramitas, né? Mas eu sugeri que a gente pule isso cada um, porque é só um texto realmente, né? São maravilhosos, obviamente, mas eu acho que as práticas em si, elas têm mais sentido a gente compartilhar, conversar sobre a prática, né? Porque se a gente quiser fazer acumulação, se a gente quiser praticar mesmo, a gente precisaria entender direito, né, como fazer isso. Assim. Daí, conversando, a gente pode entender melhor. O que vocês acham? A gente pode também terminar logo os paramitas, porque a gente para. Eu não lembro nem onde a gente parou, na verdade. Eu acho. Putz, eu não tenho lembrança. Mas acho que a gente podia ler as paramitas, cada um lê, daí se tiver alguma coisa para conversar, a gente conversa no dia seguinte, o que vocês acham? Só para falar, na minha anotação aqui, nós paramos na terceira. Pois é, não tem muitos ainda, não tem 6. É. Deixa eu ver, disciplina moral. A terceira acho que é paciência, né? Perseverança. Não, acho que a terceira é paciência. 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 Generosidade, disciplina moral, paciência. Então, mas a gente chegou a terminar a paciência? Não, as suas anotações aí. Não. Então vamos, vai. Quem sabe surge algum assunto mais diferente? Retiro o que eu disse. Vai, vamos continuar direitinho. Vamos lá. A paciência, o Zopa, declarado por Marco, o tradutor, como a virtude suprema, é praticada através da tolerância em face ao
tratamento abusivo dos outros, tolerância ao sofrimento em favor do Dharma e firmeza a ouvir os ensinamentos sobre a vacuidade. Então, paciência é muito mais amplo, né, do que o conceito que a gente tem de... A gente, normalmente, a gente só considera a paciência como sendo o primeiro tipo, né, que o Shagdu está ensinando aqui. Então, reconhecer que condições negativas surgem exatamente de acordo com o karma de cada um e que no seu próprio surgimento essas causas kármicas estão sendo purificadas, acrescenta uma dimensão mais profunda à paciência. Poderíamos insistir, discutir, retaliar, ou gerar mais negatividade, mais ciclos de sofrimento, mas por que nós faríamos isso, né? Por que não esperar pacientemente que a dificuldade se vá, ou até acelerar a purificação, cultivando a bondade amorosa pelo nosso antagonista, pelo nosso opositor? Nos 4 Pensamentos Transforma a Mente, nesse mesmo livro, Shagdu propõe aquelas meditações, né? E a última delas, com relação ao sofrimento, é linda de morrer. Peraí, vou colocar aqui. Vou falar para vocês. Dei uma mudadinha no texto para colocar na minha prática, pessoal, e botei como se fosse prece mesmo, né? Então, ele fala assim, que o sofrimento não me arraste, que eu possa ver o que quer que surja como purificação. Então, esse é o tipo de paciência que aqui ele está falando, né? Quando surge alguma coisa ruim no nosso caminho, a tendência que a gente tem é de querer se livrar, querer resolver, querer... né? É difícil a gente ver aquilo como uma purificação de um karma nosso, né? Não que seja uma atitude, não que isso denote uma atitude, ou indique uma atitude apática, né? Não venha, o que tiver que vir, vamos aí, deixa tudo... eu que me ferre, não é bem isso. Mas é fazer o que precisa ser feito, mas com essa consciência de que é uma purificação, é karma se manifestando, assim, chegando à fruição, né? É um karma chegando à fruição. Daí o resto da prece é assim, ó, que a confusão que o sofrimento traz não crie mais causas kármicas, na confusão que o sofrimento traz, que eu possa não criar causas kármicas para mais sofrimento. Que eu possa atingir o poder, ou desenvolver o poder de conduzir outros das profundezas do samsara até o estado além da dor. E que todos os seres possam ser liberados dos ciclos infinitos ou incessantes do samsara. É super bonito, né? Esse tipo de atitude frente ao sofrimento. Aquele texto de Lojong que o Lama Nossa ensinou, trazendo, como é que é? Caminho. Transformando a diversidade e felicidade em caminho, né? Uhum. Fala disso também. Então, isso é uma expressão de paciência. Dificilmente vê assim, né? Então é isso. A gente pode brigar, a gente pode fazer o que a gente sempre fez. A gente pode continuar fazendo, né? Assim, a gente tem sempre essa opção, continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? E que certamente vão levar os resultados que a gente sempre obteve, né? Isso com certeza também. Então, observamos o karma negativo e os hábitos dessa pessoa. Peraí, acho que eu pulei um pedaço aqui. Por que não esperar pacientemente que a dificuldade se vá, ou até acelerar a purificação, cultivando bondade amorosa pelo nosso antagonista, ou pelo nosso, sei lá, opositor, pessoa com quem está brigando com a gente, vai. Observamos o karma negativo e os hábitos dessa pessoa aflorarem. Se participarmos do seu drama, estaremos minando o nosso próprio progresso na purificação e na intenção de bodhicitta de beneficiar os outros. Me lembro uma vez a Anne Zamba, você que conheceu a Anne Zamba? Uma professora inglesa da pá virada, né? Uma professora maravilhosa, que mora, acho que na Bahia ela está morando. Aí ela contou uma vez que ela estava... Ju, eu vou desligar o seu microfone só porque fica fazendo... Se você quiser falar, você ativa, tá? Ai, desculpa. Ela estava no Nepal, acho que não sei se já contei essa história. Ela estava no Nepal esperando numa estradinha lá, esperando uns brasileiros que iam passar por lá para dar uma carona para ela, não sei para onde. No meio do nada ela estava. Daqui a pouco veio uma mulher, do meio do nada, e sentou uma porrada na cara dela. A Anne Zamba é uma velhinha, pequena, assim, gordinha, mas baixinha, sabe? Inofensiva, completamente inofensiva, né? Parece aquelas
criatura do nada e desce a porrada nela. Aí ela escreveu no Facebook, ela é toda monja, né? Praticante hardcore, assim. Pra vocês terem uma ideia, ela fez um retiro em alto mar, num barco que ela construiu. Pra vocês terem uma ideia do grau de rol dela, né? Aí ela escreveu no Facebook, contou essa história no Facebook, falando que karma foi esse, né? Que se manifestou desse jeito, quer dizer. A Nizamba atualmente em Alagoa, Minas Gerais, beleza. Eu nunca sei se essa lagoa aí é em Minas Gerais ou é na Bahia. Mas é essa Nizamba mesmo. E ela... É incrível, né? O jeito que ela contou, né? A história. Ela falou, putz, vocês não sabem... Podia contar de um jeito normal, né? Vocês não sabem o que me aconteceu. Uma mulher apareceu do nada e me deu uma porrada. Né? E eu quis correr atrás dela e revidar. Não, mas ela não fez isso, né? Ela viu a situação desse jeito. Falou, amadurecimento de um karma que eu sei lá de onde que veio, né? Muito louco. Que surgir isso será karma se não reconhecermos o que for como karma e não nos deixarmos ser arrastados. Mas falar é fácil, realizar é mais complicado. Então, exatamente, né? Se a gente reconhece como amadurecimento do karma, né? Como o Lama dizia, né? No retiro, como ele disse no retiro, aquele que ele explicou o texto do Panchen Lama, né? Desculpa, do Panchen Lama, do terceiro do Drupchen, que, né, que escreveu esse texto. Aliás, que está naquele livro que a editora Bodhisattva lançou, né? Com os comentários de Gatrin Poché. Plim, plim, pronto, feita propaganda. Agora, então, naquele retiro, o Lama fala, né, que a gente poderia olhar para as dificuldades que aparecem na nossa vida como amadurecimento do karma e como bênção do nosso mestre, né? Que a gente enxergue aquilo e como amadurecimento do karma e como uma liberação daquele karma. Mas, se no meio dessa confusão, que é o que Darcy está dizendo, que é difícil de fazer, né? A gente gerar mais confusão, isso é o famosíssimo samsara, né? Surge uma confusão na nossa vida, a gente reage de uma forma negativa, gera mais causa kármica e assim vai. Para todo sempre, caso a gente não interrompa de algum jeito, né? Com lucidez. Então, isso é paciência, é o paramita da paciência. Eu acho lindo esses ensinamentos sobre paciência, sabe? E o mais lindo que tem é do Shantideva, né? O ensinamento de paciência sobre paciência do Shantideva, né? É lindo de morrer. Bom, então é isso. Se participamos do seu drama, estaremos minando o nosso próprio progresso na purificação e na intenção de bodhicitta de beneficiar os outros, né? É como o Lama Santei fala, se o outro vem e atira lodo na nossa cara, a gente pega e atira lodo na cara do coleguinha, fica nessa palhaçada o resto da vida, né? A gente tá conseguindo cumprir o nosso próprio voto, né? De bodhicitta. Então, se a raiva crescer, nosso antagonista, nosso opositor, poderá encarar as torturas do inferno. Já que não escolheremos isso para ninguém, nem mesmo para o nosso pior inimigo, deveremos evitar ser os catalisadores, com S, dessa terrível ocorrência, sustentando nossa compaixão e paciência na situação. Então, lembrar disso, né? Procurar lembrar, rezar para Guru Rinpoche nos ajudar a lembrar disso. No meio de uma confusão, de a gente não arrastar a mente do outro para os infernos, ou não ajudar a mente do outro a ficar nos infernos, que às vezes ela já está lá, né? Mas que a gente não perpetue essa condição, né? Porque isso vai contra o nosso voto de bodhicitta, né? Se tivermos realizado a impermanência inteiramente, não será mais fácil manter a paciência, óbvio, né? Porque se a gente realiza a impermanência inteiramente, quer ver a prece dos 4 versos transformadamente lá? Que bonito, sobre a impermanência. Está nesse mesmo livro, né, que a gente está lendo, né? Não é de outro lugar, é que eu só dei um outro formato para facilitar minha vida. Mas a impermanência é assim, que todos os seres possam atingir a realização da impermanência de forma não tão profunda, que isso totalmente purifica a tendência de se agarrar às aparências como reais. Então, se a gente realiza completamente a verdade da impermanência, a gente entende que isso aqui é uma brincadeira, né? Uma grande brincadeira de mau gosto, inclusive, o samsara, né? Então, a gente não vai se agarrar nas coisas. Então, é mais fácil manter a paciência, obviamente, né? Nós não nos atolaremos em dificuldades e cada desafio será uma valiosa oportunidade para praticarmos o Dharma. Tampouco deveremos nos martirizar. Conhecendo o poder da paciência, nos daremos conta de que os problemas eventualmente cedem
ante a habilidade da mente em penetrar na vacuidade dos acontecimentos. Aquilo que parece sólido e real para quem está encerrado na aversão, parece fugaz e ilusório para quem está imergido na paciência. Não é necessário chover no molhado. É simples, né, esse raciocínio, assim. Se a gente está com os dois pés plantados, né, na realização da natureza como ela é, não vai surgir impaciência, né? A gente não vai perder a paciência com ninguém, nem com situação nenhuma, né? Durante a prática do Dharma, as dificuldades se manifestam de muitas formas, desde dores nos joelhos, tipo eu, as sérias doenças, desde medonha pobreza a esmagadoras responsabilidades mundanas, desde encontros hostis a legiões de amigos para nos distrair da prática, desde estados mentais que obscurecem o Dharma com emoções aflitivas, a padrões de pensamento que obscurecem com palavras. As dificuldades superadas pelos grandes praticantes do passado, a começar pelo Buda Shakyamuni, são legendárias. Dificuldades que teriam derrotado qualquer um de intenções mais fracas. Exílio, exposição ridícula, ataques, demônios, condições climáticas extremas, destruição da terra natal e de textos, separação física dos lamas. Pensa naquele tempo, né, que os praticantes não tinham um lama em cada canal de YouTube, né? Eles tinham um lama e moravam no meio do nada junto com esse lama. Desse lama morria. Imagina a dificuldade que não era, né, para esses praticantes continuarem a prática do Dharma. Imagina quando o Buda morreu. O Lama Santa conta isso. Quando o Buda morreu, né? Como é que ficaram aqueles monges todos ali? Deve aparecer um monte de bezerro desmamado, né? Porque imagina o desespero, né? De o Buda morrer. Não deve ser uma coisa simples essa. Então, aí eu tô traduzindo o livro da Mandarava, né? Da vida da Mandarava, que era uma das consortes de Guru Rinpoche, né? E a vida dela foi uma treta, porque ela era uma princesa, e daí todos os reis em volta do reino dela queriam ela como rainha, queriam, né, pedir a mão dela em casamento. Se o rei desse para um, ele arrumava briga com todos os outros, né? E ela não queria casar com ninguém, ela queria seguir o Dharma. Aí hoje eu cheguei na parte que ela encontra com o Guru Rinpoche, né? E é uma baita confusão também, porque ela encontra com o Guru Rinpoche. O pai dela fez todo mundo entender que ela não queria se casar, que ela queria seguir o Dharma. Aí os reis ficaram mais ou menos assim, tá bom, segui o Dharma, tá, né? Aí ela conhece o Guru Rinpoche. Aí o Guru Rinpoche vai para o lugar onde ela estava em retiro, lá com 500 atendentes. Daí foi uma festa total quando o Guru Rinpoche chegou, né? Uma coisa maravilhosa, as mulheres todas, né, enlouquecidas com o Guru Rinpoche. Aí passa um safado de um cara lá, um cara meio maldoso, e falou que estava tendo uma bacanal lá. Que o Guru Rinpoche estava lá no lugar onde a Mandarava estava em retiro e que estava uma festa só, né? Imagina a confusão que não foi aqueles reis todos querendo atacar o reino dela, do pai dela, porque ele te enganar. Olha, uma confusão só, né? Por sorte era Guru Rinpoche. Guru Rinpoche resolve a questão ali. Mas os grandes praticantes, eles enfrentaram todo tipo de dificuldade, né? Todo tipo de dificuldade, como a gente também enfrenta, né, na verdade. Mas pacientemente, os grandes praticantes se libertaram de cada fio da aprisionadora teia da ilusão, do apego e da aversão, da esperança e do medo, e de tudo que se interpunha entre eles e a revelação da natureza absoluta. Quando nos deparamos com dificuldades na prática, não deveríamos titubear. Deveríamos, ao invés disso, restabelecer nossa motivação pura e lidar pacientemente com as dificuldades, utilizando quaisquer habilidades que dominemos. Se penetrarmos no âmago da dificuldade, não encontraremos nada ali. Nenhuma realidade inerente a não ser o resíduo onírico da experiência relativa. Uma vez que vejamos isso, a paciência cede lugar à confiança. Olha que bonito. Bonito, né? A gente olha para a situação com essa visão da paciência. Aí quando a gente penetra, né, a natureza daquilo que a gente estava chamando de dificuldade e não encontra nada, isso vai aos poucos se transformando em confiança. Bonito de morrer. O terceiro aspecto da paciência é a firmeza diante dos ensinamentos sobre a vacuidade. Ensinamentos que dissolvem as construções da percepção comum, as escoras e padrões fictícios, nos quais nos apoiamos por incontáveis vidas. Para alguns alunos do Dharma, tais ensinamentos provocam medo, um sentimento de que o ego está perdendo seu domínio, que a solidez está se desfazendo, que se poderia ficar cambaleando no espaço.
Regras seguidas mecanicamente devem ceder lugar à visão transcendente. Até que os ensinamentos sobre a vacuidade sejam inteiramente compreendidos, primeiro intelectualmente e depois através da experiência meditativa, devemos subjugar qualquer antagonismo a eles com paciência. Então, vocês veem, né? Paciência é muito mais do que aguentar pessoal do partido oposto, né, falando mal do seu candidato, né? É muito mais do que isso, muito mais, né? É muito legal, é muito importante a gente realmente, né, penetrar esse sentido da paciência. Tudo bem por aqui, por enquanto? Alguém comenta alguma coisa, vai, só para não ficar chato do que eu só ficar falando aqui. Eu acho que o Shantideva ele fala alguma coisa sobre a paciência como compreensão da complexidade da realidade, né? De compreender a complexidade. Talvez seja um pouco esse sentido que o Shagdu comentou de entender a natureza da vacuidade, né? Estudar e compreender a vacuidade. Mas Shantideva fala sobre isso também, de compreender a complexidade, né? Que as coisas não são simples, né? Todos os fenômenos têm pelo menos uma causa e muitas condições auxiliares. Então, tudo que acontece surge na dependência de muitos fatores, né? Não de uma coisa só. Então, nada é muito simples de resolver, né? Mas a gente pode perder a paciência achando que é, né? Então, pô, é tão simples, por que não se resolve isso, né? Por que isso não para de acontecer simplesmente? Porque as coisas não são tão simples como elas parecem ser, né? Então, essa visão da complexidade também faz parte. Fala, Maria. Eu não sei, eu acho que a gente tem muitos a nossa mente está muito obscura ainda, né? A gente tem muito karma, a gente acaba caindo nos padrões antigos, né? Então, igual você falou, é muito fácil a gente se esquecer disso e aí passar a atuar novamente com aquele mesmo comportamento e tal, sem paciência, né? Mas aí quando a gente para, respira e traz à mente tudo isso que tem no livro, o Shantideva comentou também, acho que a gente muda de perspectiva, né? Você não está mais aquela perspectiva imediatista de que eu tenho que conseguir aquilo, que é o meio que o jogo do samsara. Eu preciso conseguir alguma coisa para obter outra rapidamente. Então você pega e abre mais a visão e aí com aquilo você começa a enxergar um pouquinho melhor e aí você até relaxa um pouco mais. É isso mesmo, mas o duro é lembrar disso, manter isso na mente, né, o tempo todo. Por isso que eu acho, assim, sabe, que a gente deveria estudar mesmo e memorizar e ler todo dia e pelo menos os 8 versos, sabe? Transforma a mente, pelo menos. Porque assim, isso fica na agenda, sabe? Porque quando a gente lê essas coisas, fala, lógico, faz todo sentido, sim, paciência, tem vontade de escrever na parede, assim, do quarto, né? Paciência, eu posso esquecer, tem que tatuar no meu braço, sei lá, dá uma vontade de fazer alguma coisa pra gente não esquecer, né, disso. Mas a gente acaba que esquece, né? A gente não consegue manter tudo ao mesmo tempo na nossa mente quando a gente vai no dia a dia, né? Então... E aí eu estava pensando assim como é importante, né? Por exemplo, pensei agora há pouco, um pouco antes, na verdade, de você ler essa parte, aqui escutando e conversando e vendo o pessoal fazendo aquela meditação inicial de silêncio, assim, como muda, né? Porque eu acabei de sair do trabalho assim acelerado, pressão, meta e aquela loucura. E aí, tipo, você sai daquela situação, a mente volta, e como é importante a gente poder encontrar a Sangha também, assim, resgata, assim, a gente volta, né, pro Dharma. Com certeza. Com certeza. A Sangha ancora a gente, né? Átila, você tinha aberto seu microfone também? Foi sem querer, eu estava aqui mexendo, e aí saiu, acionou sem querer. Depois que eu vi. Tá bom. Oi, Gê. Oi, Amore. Oi. Não, então, você estimulou a falar, né? E aí eu estava pensando assim que você acabou de falar assim, manter, né? Manter, porque você está praticando, aí você percebe que as coisas, que você fica mais paciente só para ficar no tema, né?
E aí se você tem algum retrocesso, você já sente aquilo, essas oscilações, né? Então, como o Fábio falou, né, tá com a sanga, tá estudando, tá praticando, é super importante, né? Ter uma dedicação mesmo com o Dharma, um engajamento bem forte de coração, né? Você falou até em decorar, né? Porque é o que vai, né? Você falou em ancorar, é o que vai poder proporcionar um mínimo de estabilidade, né? Um mínimo, no mínimo do mínimo, né? Eu, 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 eu penso muito na paciência, assim, no sentido da iluminação em si, né? Porque o tempo inteiro eu fico vendo quanto que eu quero consertar o samsara, o quanto que isso que, que a prática às vezes é para eu me tornar uma pessoa melhor, é para todos esses quesitos sansáricos, né? E fico vendo isso na minha volta toda, raríssimas são as pessoas que você tem a sensação que ela quer se iluminar, né? Que ela pratica com essa motivação intensamente. Isso me aciona muito essa coisa da paciência, porque eu fico triste comigo mesma, eu falo, putz, não sei o quê, né? Então, aí eu falo, poxa, eu tenho paciência aqui, porque às vezes quando a gente começa a praticar e a gente vê pequenas coisas bobíssimas se abrindo assim, pequenas magias, Ei, umas coisas que a gente acha que já devia ter socado há muito tempo, né? umas pequenas magias e coisas mágicas mesmo. Aí você fala assim, não, peraí, que vai rolar se você se dedicar, né? Se você praticar. Porque às vezes eu perco a paciência comigo mesma, assim, talvez mais até do que com as pessoas. Eu fico, putz, grila, será possível que eu preciso acontecer o quê para eu ver logo? Pouco, sabe? Eu fico assim numas coisas assim comigo mesma, né? Então chega nos aniversários, né? Aí você chega, iluminação agora. E aí eu vou e na semana seguinte estou me martirizando com uma coisa, com outra, eu falo, putz, mas eu já fiz tanta coisa, já fiz tanta coisa, será possível? Eu vou precisar de quantas milhões de vidas? Então tem uma coisa de paciência com a gente mesmo no caminho, né? Que, que ela tem a ver com essa confiança, Tem a ver né? com... eu ia falar isso, tem a ver com a confiança. Nem interessa se a gente está avançando, se a gente não está avançando, interessa é seguir, né? Porque se a gente ficar tentando medir, ou sei lá, ou se avaliar, a gente é capaz de falar, meu, Confiança na vacuidade, né? Confiança na vacuidade. Mesmo que você ainda não tenha realizado e que fique nessas ondas todas, como todos, né? Como todos nós, né? Mas confiança na vacuidade, sabe? E às vezes é engraçado que só de falar, como a gente já topou com essas coisas, às vezes só de falar, às vezes está acontecendo uma coisa, né? Você fecha o olho, confiança na vacuidade, sabe? Você sabe a verdade daquilo, né? Então aí já dá aquela baixada de bola, assim. Mas a paciência foi no Shantideva mesmo, né, que ele fala que a paciência é mais importante do que talvez seja a paramita mais importante, porque é a partir dela que que as outras coisas vão poder surgir, né? Lembra naquele livro, Karma, a gente leu até esse pedacinho, né? Ele coloca a paciência como uma coisa lá em cima, assim. Mas eu acho também, eu concordo com isso. O Geshe Page também, que ele ensinou os 8 versos aqui na Tibet, aqui para Tibet House, né? Não na Tibet House, mas para Tibet House. Ele passou um dia quase inteiro falando de paciência só. Teve 3 partes. Acho que uma delas ela passou o tempo inteiro falando de paciência. Porque, assim, paciência nessa profundidade, óbvio, né? Que é muito profundo, realmente. Porque tem tudo ali, né? Vai dar a confiança, né? Daí, para seguir o caminho, se a gente não tiver isso, não vai mesmo, acho.
né? Hoje a Lama Elizabeth falando da paciência também. Está me ouvindo? Tô. Acho que eu estou sem microfone. Ela falou da paciência também. Ela traz uma frase do Dziga contra o Rinpoche. Ela disse assim, paciência, é até um livro dele novo que vai sair, ainda não saiu, do Dziga contra o Rinpoche, das 6 paramitas, né? Ele falou que a paciência é a capacidade de não ser perturbado. Está muito ligado com o próprio caminho de Shamatha, né? Com o aprofundamento da prática, né? Para poder a gente ver a realidade como ela é, seja a sabedoria, seja a confusão, a gente tem que gerar essa capacidade de não ser perturbado, né? Mas ela disse que é super importante as crises, a gente acolher as crises e, entende? Ter uma mente que abarque tudo, inclusive a confusão, nossa própria, né, a falta de confiança, tudo isso está dentro do processo da paciência mesmo, assim, a gente vai ter que acolher isso, porque não tem como ser diferente, né? Não tem como jogar debaixo do tapete, assim, jogar fora que a gente não quer, né? Tem que acolher tudo mesmo, né? Tem que vivenciar o que surge. Senão a gente vai oscilar demais, né? Se a gente, cada vez que surge uma dificuldade, a gente dá uma desistida, assim, demora para a gente retomar, depois aquilo, né? Putz, a gente vai perdendo tempo, né? É muito importante isso, realmente. Realmente. Deixa eu ver. Então, acabou a paciência. Acabou a paciência. O próximo é a perseverança jubilosa. Ou esforço alegre, né? Sei lá, tem outras palavras. Diligência alegre, sei lá. É muitas vezes traduzida por diligência, valentia, entusiasmo, né? Energia constante, segundo o Lama, né? Os seus 3 aspectos são perseverança, semelhante a uma armadura, esforço e insaciabilidade. A paciência consiste em ir se trabalhando cada dificuldade à medida que surge, enquanto a perseverança significa continuar até a conclusão. É isso, né, que eu estava tentando falar, eu acho mesmo. Porque se a gente não tem paciência, a gente existe, né? Porque a gente não consegue lidar, deixa pra lá. Mas é verdade, as duas coisas estão ligadas. Na verdade, o que você estava querendo dizer é perseverança, não era paciência, mas é isso aí. Enquanto a perseverança significa continuar até a conclusão, mesmo que as dificuldades sucedam. A motivação de buscar a iluminação. Tem vezes que, assim, né, a gente tem uma... Às vezes acontece comigo assim, eu tenho um dia que eu tô mega conectada. Eu falei, puta, eu tô abraçada com o Guru Rinpoche. Tem outro dia que eu falei, cara, tem um estranhamento, assim, sei lá, pra onde que foi aquela conexão toda, né? Parece que ela escorrega pelo dedo da mão, assim. Mas agora eu falei, que se dane, amanhã vai estar diferente de novo, e vamos aí, né? Vamos indo, porque é assim que a gente, claro que vai oscilar, né? Óbvio que a gente vai oscilar. Daí, né, que no outro dia a mágica acontece outra vez, sei lá, é uma coisa maluca, é muito sutil, e daí a gente perde um pouco, né? Ô, Jeane, eu queria só falar uma coisinha que é o seguinte, com relação a essa questão da paciência, da diligência, né? Uma coisa que eu acho fantástica, assim, que tem no livro do Shantideva, e que quando chega nesse ponto aí do Shaktu, que ele faz essa ligação da paciência logo depois da diligência, ou seja, você permanecer naquilo, que é aquela coisa que tem no livro do Shantideva sobre a paciência, que ele fala que as dificuldades surgem, os outros surgem, os inimigos surgem através do nosso karma. Então a gente pode criar os infernos deles. Então, assim, toda vez que eu penso na paciência, eu penso, opa, como eu posso me manter não criando inferno para os outros? Aí dá para sentar e praticar, entendeu? Aí vem a questão da diligência. Essa linkagem que ele faz aí é uma sequência mesmo. Uma fortalece a outra, né? Eu demorei muito tempo para entender isso até chegar nesse livro do Nondro. Aí eu falei, olha, era isso que o Shantideva queria falar. Era isso que ele estava falando, mas não consegui entender. Né? É incrível. Tem muito bonito. É muito bonito, realmente. Muito bonito. Eu acho... Sistema das 6 paramitas. Depois eu vou falar uma coisa do altar para vocês. Tá? Então, perseverança... Deixa eu ver.
Onde que a gente parou, será? A motivação de buscar a iluminação de todos os seres investe o praticante com uma perseverança semelhante a uma armadura que desvia interesses menores e sobrepuja fascinações mundanas, prazeres e preguiças. Nos tornamos guerreiros bodhisattvas, vivendo cada momento no máximo de seu benefício sem medo das dificuldades ou da magnitude do compromisso. O compromisso pode ser medido de vários modos, pela realização de determinado corpo da prática, pela obtenção de certas qualidades da mente ou sinais de meditação e pela perseverança até a iluminação. Perseverança como esforço significa nos empenharmos, considerando os obstáculos como parte do nosso caminho, persistindo em gerar virtude, mérito e benefício a todos os seres. Quando claramente fizermos da prática do Dharma a nossa prioridade, poderemos utilizar o potencial oculto de cada fenômeno, mesmo uma grande dificuldade espiritual, para gerar virtude. Algumas vezes a meditação parece piorar as coisas, trazendo nossos defeitos à tona. Nós os achávamos legais, mas agora já não nos parece mais assim. Nesses momentos de honesta autoavaliação, é difícil não ficarmos desanimados. Se, no entanto, perseverarmos, teremos a oportunidade de olhar para trás e nos sentirmos satisfeitos pelas transformações trazidas pela nossa prática. Também nos sentimos mais confiantes à medida que aprendemos a aplicar os métodos do Dharma no momento em que surgem as dificuldades. Isso é verdade, né? Isso é muito legal. Muitas pessoas me falam assim, putz, hoje aconteceu não sei o que comigo, eu fiquei tão firme, eu lembrei tanto dos ensinamentos, isso vai dando uma confiança, é super bonito de ver isso acontecendo mesmo, né? Então, tendo estabelecido o mais alto objetivo possível da iluminação de todos os seres, experimentamos um júbilo subjacente, enquanto perseveramos em alcançá-lo. A perseverança jubilosa, porque é muito feia essa tradução, né? Perseverança jubilosa. Putz, jubilosa de lascar esse termo aí, essa palavra, né? Hein? A perseverança jubilosa transcende a inércia, a preguiça e o sentimento de opressão. Embora os ensinamentos budistas instilem uma profunda consciência dos sofrimentos sansáricos, os exemplares praticantes que perseveraram no caminho, Shakyamuni, Milarepa, Rabchan, Longchenpa, Shabkar e outros, encontraram alegria e liberdade inconcebíveis às pessoas comuns. Então, é um esforço, mas tem uma recompensa impressionante, pelo jeito, né? O terceiro aspecto da perseverança é a insaciabilidade. O reino humano pertence à categoria mais ampla do reino do desejo, e uma sucessão incessante de desejos caracteriza a experiência humana. Desde que sai do útero até o último suspiro, o corpo faz suas exigências físicas. A fala expressa desejos direta e indiretamente e influencia os outros através da comunicação. A mente, em sua modalidade dualista, continuamente formula desejos em termos dos fenômenos que percebe. Desejos de serem realizados, desejos que se apagam, desejos que se viram obsessões. E então, quando o corpo morre, os desejos da nossa vida se dissipam como sonhos, deixando somente consciência nua e karma. No momento da morte, nos bardos seguintes, somente o Dharma nos beneficiará. Os desejos mundanos aos quais renunciamos, o treinamento espiritual que conseguimos, o benefício que realizamos para os outros, serão as nossas únicas fontes de felicidade e boa fortuna nos renascimentos futuros. A força da nossa aspiração à iluminação fornece o ímpeto para continuarmos no nosso caminho. O Lama fala isso, né? Que quando a gente faz essa aspiração, né? Quando a gente faz o voto de refúgio, de bodhicitta, a gente como se a gente estivesse jogando uma cordinha lá para a vida futura, né? E a gente vai poder usar essa cordinha para chegar de novo no caminho, né? Como se a gente tivesse... ele fala que a gente deixa um serviço sem terminar. Como é que posso falar isso? Um assunto mal acabado, assim. Inacabado, não mal acabado. Um assunto inacabado. Pendente. Hã? Pendente. Pendente, é. Como se fosse alguma coisa que ainda está para resolver, né? Que a gente vai continuar. To be continued, né? Então, vai continuar. Então, a gente segue no caminho, né? Portanto, deveríamos nos contentar com o que temos no mundo e sermos insaciáveis no Dharma. Né? Tem um contentamento com relação ao Sansara e um descontentamento insaciável com respeito ao Dharma. Né? Não deveríamos nos acomodar complacentemente num baixo nível de prática e sim perseverar até a iluminação. Quinto paramita, a concentração. Santen. Significa... Gê, Oi?
Fala, Maria. Oi, não. Se vocês quiserem, eu achei o pedacinho do Shantideva aqui, Fala. que é tão bonito, é curtinho, é bem curtinho, e é lindo, né? Que a paciência, Shantideva, né? Que a paciência é uma das virtudes mais dignas a serem cultivadas, mais do que o amor e a compaixão, porque, de acordo com ele, se tivermos paciência, o amor e a compaixão certamente surgirão em seguida. A paciência não significa que lidamos com as coisas devagar, mas quando as coisas saem erradas, não nos sentimos derrotados. É lindo, né? É lindo. Porque não se sentir derrotado tem a ver com essa confiança, que quebra um pouco a dualidade, o aspecto mental. Se você tem confiança, você não vai ficar, foi por isso, foi por aquilo, foi porque você vê a coisa nua. Você vê a coisa nua e tem paciência. E segue. Você não entra nas... Não nos sentimos derrotados, né? Ele fala, né? É lindo de morrer. Shantideva é muito lindo mesmo. Bom, então o quinto paramita é a concentração, né? Santen. Significa direcionar a mente, vez após vez, para a meditação, até que esteja totalmente imersa, totalmente absorvida nela. Os 3 aspectos da concentração são descritos como concentração infantil, concentração eficaz e a meritória concentração dos bodhisattvas. A concentração infantil ocorre quando conseguimos a absorção meditativa, mas a seguir nos apegamos a estados temporários de êxtase, clareza ou estabilidade não conceitual. O Lama fala desses apegos, né, das 3 características da consciência substrato, né? Que é a bem-aventurança, a luminosidade e a não conceitualidade. Então, se a gente se apega a um dessas 3 qualidades da consciência substrata, a gente vai continuar no samsara, né? Esses estados chamados de niyam, em tibetano, são como fumaça advinda do fogo, meros sinais, e não muito importantes em si. Um forte apego ao êxtase pode levar a um renascimento sansárico no reino dos deuses mundanos, quer dizer, a gente não sai do reino do desejo. Apego à clareza ou luminosidade da mente, da consciência substrata, no caso, né? E as fascinantes habilidades visionárias e psíquicas que surgem dela, pode levar a um renascimento no reino dos deuses da forma, enquanto que o apego à estabilidade não condicional, não conceitual, pode levar a um renascimento no reino da não forma, ou seja, dentro do samsara, né? De qualquer jeito. Esses reinos, assim como os próprios estados meditativos, oferecem prazer, mas não a liberação da existência cíclica. Quer dizer, é um prazer no sentido de uma redução do sofrimento, né? Não é exatamente prazer, também é prazer, mas é uma liberdade relativa frente ao sofrimento. Mas não é a liberação do samsara, os 3 reinos estão dentro do samsara, né? Quando uma experiência de niyam surge na meditação, reconheça como efêmera e corte-a, refrescando a mente com a intenção da bodhicitta ou permitindo que ela se dissipe em sua própria natureza vazia. O Lama fala muito disso, né? O Lama Wallace fala muito disso. A concentração eficaz ocorre quando o apego aos vários tipos de niyam desaparece e a concentração se torna sem esforço, embora ainda contemos com um sentido intelectual da vacuidade para contrabalançar qualquer apego às aparências. A concentração meritória dos bodhisattvas ocorre quando o reconhecimento da natureza vazia das aparências se torna a experiência não dualista da natureza absoluta. Então, parece que esse segundo tipo de concentração é mais ou menos atingindo o shamatha, né? Atingir shamatha, mas sem a realização da vacuidade. O terceiro tipo é já com a realização da vacuidade, reação direta da vacuidade, né? Todos os 3 aspectos da concentração dependem de uma excelente postura meditativa, de preferência a postura dos 7 pontos de Vairocana. Manter as costas bem eretas, pender o queixo ligeiramente em direção ao pescoço, permitir que os olhos baixem sua mirada, cruzar as pernas na posição Vajra, ou seja, o dorso do pé direito sobre a coxa esquerda e o dorso do pé esquerdo sobre a coxa direita, trancar os braços retos, enquanto... Putz, essa tradução eu não entendo direito. Trancar os braços retos enquanto descansam. Trancar. Bom, manter vários braços retos enquanto descansam sobre a parte superior das coxas, os punhos cerrados
com os polegares pressionando a parte inferior dos anulares, alcançar... Deixa eu ver. Tá me parecendo que não é só essa Alçar. zen, não. Acho que não. Acho que é aquela postura que às vezes a gente vê dos yogis fazendo assim, sabe? Fechando mesmo o punho e posicionando nas coxas, sabe? Às vezes eu vejo alguns mestres fazendo isso, mas geralmente nas práticas de salão. Eu nunca tinha visto essa descrição dessa... Porque o que a gente vê normalmente é a postura do zen, assim, que toca os polegares tocando, mão esquerda sobre a direita, né? Enfim. Bueno, alçar as omoplatas... Essa posição é na prática é a mesma descrita na prática de salão. Mesmo isso. Exatamente. É esquisito, né? Porque eu nunca vi ninguém fazendo prática de chamata com essa postura, assim. Mas, enfim. Se for impossível manter essa postura, manter ao menos as costas bem eretas, o que faz com que os ventos ou energias do corpo sutil circulem sem obstrução e que a mente se assente. O Prajnaparamita, ou conhecimento transcendente, ou sabedoria transcendente, né? É o reconhecimento da natureza vazia de todos os fenômenos, o sabor único da vacuidade que permeia o samsara e o nirvana. O Lama introduz a ideia da vacuidade nos ensinamentos sobre a visão. A compreensão que adquirimos com esses ensinamentos é esclarecida e ampliada através da contemplação, e é finalmente realizada de forma não dual na meditação. Não podemos dizer que nada existe, nem que não existe. Vem ou vai, nasce ou cessa, que é um ou vários, né? Os 8 extremos da elaboração conceitual. Todos os fenômenos transcendem qualquer extremo imposto por palavras ou conceitos. As coisas aparecem, no entanto, não têm realidade inerente. Ao compreendermos isso, realizando de forma não dual em meditação, não é só compreender, né, intelectualmente, porque intelectualmente eu já entendi. Tem ponto, né? Realização nada ainda, né? Mas só entendi. Mesmo assim, mais ou menos, né? As coisas aparecem, no entanto, não têm realidade inerente. Ao compreendermos isso, realizando de forma não dual em meditação, obtemos o conhecimento transcendente dos praticantes do grande caminho do meio, que não se desviam em visões fictícias da realidade, né? Então, esse conhecimento transcendente é a Prajnaparamita, né? A Prajna da sabedoria. Ou a sabedoria transcendente. Né? A partir da posição vantajosa do conhecimento transcendente, a partir dessa perspectiva do Prajnaparamita, podemos descrever as aparências da nossa realidade relativa por meio de 10 analogias. São como um sonho, como uma aparição, como uma bolha, como uma exibição mágica, como uma ilusão de ótica, como uma cidade de Gandharvas, que é aqueles seres mitológicos pequenininhos e luminosos, assim, como uma miragem, como uma centelha, como um reflexo ou como um eco. A natureza subjacente dessa efêmera exibição de fenômenos é a natureza búdica absoluta. Então, tudo que a gente acha que é o nosso mundo é uma dessas 10, você pode escolher o jeito que funciona melhor para você. Sonho, aparição, uma miragem, uma bolha, uma exibição mágica, né? Uma ilusão de ótica, uma cidade fantasma, uma miragem, uma centelha, um reflexo, um eco. A natureza subjacente, que está por baixo, né? A base dessa exibição de fenômenos é a natureza búdica absoluta, caracterizada pelas 7 qualidades Vajra que indicam uma essência imutável. Então, invulnerabilidade, indestrutibilidade, autenticidade, incorruptibilidade, estabilidade, impossibilidade de ser obstruída e invencibilidade, 7 qualidades do Vajra. Enquanto na realidade relativa nada prossegue ou se mantém igual, nem por um microsegundo, na realidade absoluta nada muda, nem se move da natureza da vacuidade, que é a única e que tudo permeia. A exibição da forma é inseparável da sua natureza vazia. Da vacuidade, a exibição incessante surge espontaneamente. E assim o Buda ensinou: a forma é vacuidade e a vacuidade é forma. Quando tivermos atingido o conhecimento transcendente, sabedoria transcendente, a realização da inseparabilidade dessas duas verdades se tornará a nossa experiência contínua. Pensa, eu quero muito isso.
no contexto do conhecimento transcendente, no contexto do Prajnaparamita, praticaremos as 5 primeiras perfeições como uma expressão da bodhicitta absoluta e como atividade incessante a favor dos seres sencientes. A generosidade exaltada ou aperfeiçoada através do Prajnaparamita não mais se acorrenta ao materialismo fictício. Apegos desmoronam diante da natureza vazia das coisas e percebemos as substâncias de oferenda como manifestações ilimitadas da vacuidade. Quer dizer, o Prajnaparamita aperfeiçoa as outras 5 paramitas, né? A generosidade é perfeita com o Prajnaparamita, porque não existe mais o ato de oferecer, né? Então, ó, o ato de oferecer é experimentado como um gesto ilusório entre quem oferece e quem recebe, que por sua vez se mantém além do plano dualista de um e outro. A generosidade transcendente se torna tão sem limites e penetrante como a radiação solar. A disciplina, realçada pelo conhecimento transcendente, nos permite ter uma resposta natural e precisa de corpo, fala e mente. Ao estabilizarmos nosso reconhecimento da natureza vazia das aparências, os apegos e as aversões embasadas na realidade fictícia, ou enganosa, como o Lama chama, perdem o seu domínio e não mais nos levam à não-virtude. Enquanto o nosso sentido de eu se abre para a sua própria natureza vazia, somos liberados do apego a nós mesmos e do interesse próprio, e não somos mais impedidos de agir clara e disciplinadamente a favor dos outros. Não tem mais o eu ali, né? Tentando seguir alguma coisa. A gente vai sempre favorecer o outro, porque o eu não está mais lá. Por fim, ao ser liberado da percepção dualista de eu, do outro e de sua interação, a disciplina transcendente representa uma expressão espontânea e perfeita da vacuidade. A disciplina se torna liberdade consumada de ação. Olha que lindo, ação iluminada, né? A disciplina, com Prajnaparamita. Né? A paciência, na experiência não dualista da vacuidade, não encontra realidade inerente em inimigos ou dificuldades. Nem um eu para ser subvertido pela diversidade, nem uma validade intrínseca em emoções, tais como medo e animosidade. A paciência transcendente não requer esforço. Está além de qualquer necessidade de paciência. Talvez a não perturbabilidade aí que o Dzigar Contro falou, né? Não precisa de paciência, você simplesmente se perturba porque não tem nada ali que possa te perturbar. Nem lá, nem aqui, né? É óbvio, pessoal. É tão fácil de entender, né? Putz, grila. Bom, a perseverança instilada pelo conhecimento transcendente, pelo Prajnaparamita, eu vou trocar, tá? Só para a gente não se enganar, acha que é outra coisa. A perseverança instilada pelo Prajnaparamita traz um insight que obstáculos são simplesmente ilusões, transparentes e insubstanciais, que não mais nos separam do nosso objetivo. A força propulsora da perseverança, sem a oposição dos obstáculos, se transforma na expansão sem esforço de um único ponto, o reconhecimento da natureza absoluta. Dentro desse reconhecimento, qualidades puras do Dharma se descortinam naturalmente, enriquecendo cada momento até a plenitude. Ao se atingir o objetivo, a perseverança transcendente expressa-se como a continuidade da intenção iluminada de beneficiar os seres. Que bonito isso, né? A concentração praticada na esfera do Prajnaparamita tem as qualidades da atenção fácil, que não é fácil, deve ser easy, uma atenção sem esforço, na verdade, inabalável e livre de conceitos. Sem se fixar em forma ou vacuidade, a concentração transcendente se mantém como um reconhecimento contínuo da natureza absoluta. Isso tudo é uma visão do Dzogchen, né? Parece que o Dzogchen, quer dizer, os paramitas na perspectiva do Dzogchen, né? Super lindo isso. A consecução do conhecimento, do Prajnaparamita contínuo, é o bastante para os bodhisattvas. Nada mais precisa ser feito. Não tem nada para alcançar, né? No entanto, pelo bem-estar dos seres sencientes confusos e infelizes, eles continuam a se engajar nas primeiras 5 perfeições a partir da ampla perspectiva do conhecimento transcendente, da Prajnaparamita. A generosidade, a disciplina, a paciência, a perseverança e a concentração transcendentes servem, assim, como atividades dos bodhisattvas, para beneficiar os seres espontânea e constantemente a partir da sua realização da vacuidade.
Isso é lindo de morrer, né? Essas 5 qualidades aí, elas vão sendo... A gente vai fazendo isso, né? A gente vai praticando a generosidade, a disciplina, a paciência, né? Mas elas são aperfeiçoadas mesmo quando a gente realiza a natureza da vacuidade. Elas se tornam perfeitas, se transformam na ação iluminada dos bodhisattvas, né? Dos budas. Tá, mas é muito lindo isso aí. Muito lindo. Esse trecho do livro é maravilhoso, realmente. Vamos tentar recapitular um negocinho aqui? Então, a generosidade, vamos ver, o que é a generosidade para o Bodhisattva, né? Que realizou a vacuidade. Peraí. A generosidade transcendente se torna tão sem limites penetrantes como a radiação solar. O ato de oferecer é experimentado com um gesto ilusório entre quem oferece e quem recebe, que por sua vez se mantém além do plano dualista de um e de outro. A generosidade transcendente se torna tão sem limites e penetrante como a radiação solar, né? Quer dizer, a ação expansiva mesmo dos Budas. Né? A disciplina, ao ser liberada da percepção dualista, se torna liberdade consumada de ação. Liberdade consumada de ação, quer dizer, a disciplina só serve para nos manter dentro do... para fazer com que a nossa ação siga sendo virtuosa. Né? Os Budas não precisam mais de disciplina, na verdade, né? Eles só simplesmente agem de forma virtuosa de qualquer jeito. Né? A paciência nem existe mais. A paciência transcendente não requer esforço, está além da necessidade da paciência. Por isso que é transcendente, transcende até ela mesma. Né? A perseverança transcendente expressa-se como a continuidade da intenção iluminada de beneficiar os seres. A concentração se mantém como um reconhecimento contínuo da natureza absoluta. E o próprio Prajnaparamita é o próprio Prajnaparamita mesmo. Né? Bonitíssimo isso, né? Acho que a gente podia deixar por aqui, né? O que vocês acham? Ou a gente segue até 7h30? O que a gente faz? Hein? Por mim, vai embora até 7h30. Então, vamos seguir. Então, tá. Deixa eu só compartilhar com vocês uma coisa. Eu encontrei... Eu não sei se foi com vocês já que compartilhei, mas acho que não. Acho que foi no grupo de... Praticando Juntos, eu acho. Uma forma uma prática de altar. Eu já falei para vocês disso? Não, né? Uma prática de altar ensinada pela Khandro Rinpoche, não a Khandrolá. A Khandro Rinpoche, aquela tibetana que foi a primeira Geshe, sabe? Primeira Rinpocheia. A Khandro Rinpoche, né? E ela ensina uma prática linda de altar. Tem toda uma coisa, mas ela conecta quase todas as oferendas com as paramitas, né? Mas não exatamente, mas me ajuda bastante, sabe? Quando eu coloco o altar de manhã, de fazer de lembrar disso. Então, a primeira tigelinha de água, geralmente é a oferenda de água pura, né? Para beber, água para beber. Então, ela fala assim, que são várias preces, assim, né? Para a gente fazer conforme a gente está colocando as oferendas. Então, a primeira seria assim, que eu possa abrir a minha vida para todos os seres sencientes e dar as boas-vindas a eles. Então, como se com a primeira tigelinha de água, a gente convidasse todos os Budas, assim, e todos os seres para tomar água, tomar aquela água pura, né? Depois, a segunda é a oferenda de água para lavar os pés, né? Que vem daquele hábito na Índia de lavar os pés das pessoas que vinham te visitar e tudo, as pessoas lavavam o seu pé. Pensa que delícia, você chegar na casa de alguém, aí você tira o sapato, alguém lava o teu pé, assim, não é delícia? Então, esse segundo é assim, que eu possa praticar a purificação, que eu possa, com humildade, praticar a purificação de todos os hábitos. Terceira é a oferenda de flor. E daí a prece é que a minha mente possa ser sempre generosa. E a quarta é a oferenda de incenso, né? Então, que meu corpo, fala e mente possam ser adornados com a fragrância da ética.
como se a oferenda de incenso se relacionasse com a ética, né? Com a disciplina ética, né? Com clareza e paciência que eu possa, é oferenda de luz, que é com clareza e paciência que eu possa eliminar a escuridão da ignorância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta oferenda é que eu possa gerar esforço alegre, né? Esforço alegre, que inspira a todos como a fragrância de um perfume. Então, é uma oferenda de água com um perfume, né? Essa sexta oferenda. A sétima oferenda de alimento. E aí a prece é que a minha mente seja constantemente alimentada com conhecimento. E a oitava, que é de som, que na tradição do John Limpa a gente não coloca, né? O potinho para o som, mas algumas tradições colocam, né? Não colocam porque a oferenda de som é a própria recitação da sadhana, nos ensinamentos do John Limpa. Eu acho isso lindo de morrer. Mas tem também outras tradições que colocam um potinho com um símbolo do som, né? Que às vezes é uma concha, às vezes um instrumento musical, alguma coisa assim. Mas a prece é que o som da verdade ecoe nas 10 direções. Então, isso é uma forma também, sabe? Que eu tô assim, encontrando muitas diferentes maneiras, assim, de deixar essas coisas cada vez mais presentes no meu dia, né? Então, essa foi uma delas. Se vocês quiserem, eu posso passar o arquivo para vocês. Vou mandar. Assim, tem que sair 7h15. Tá bom, querida. Oi, Flor. Quem quiser sair, fica à vontade, amores. Eu estou gravando, depois eu vou subir. Se vocês quiserem ver alguma coisinha no fim, vocês voltam lá. Fala, Maria, desculpa, eu cortei outra vez. Era só isso mesmo para tu passar. É muito legal. Tá bonito, né? Super bonito. É uma outra maneira, né, de criar uma marca, assim, uma lembrança na nossa mente todo dia, né? Durante o dia, sei lá. Eu vou enviar, com certeza. Então tá. Então, agora ele vai falar da prática da prostração no Nondro, né? Que tudo isso é só para informar a prostração no Nondro. É tudo que a gente viu até agora, na verdade, né? Não, com exceção dos 4 pensamentos transformamente, mas tudo que a gente viu sobre refúgio e bodhicitta estão dentro da prática de prostração. Agora, como é que faz para colocar tudo isso aí dentro, né? Vamos ver. As prostrações feitas enquanto as 2 linhas do refúgio das 2 linhas da bodhicitta são recitadas. Não, desculpa. As prostrações feitas enquanto as 2 linhas de refúgio e bodhicitta são recitadas têm o poder de purificar as 3 portas do corpo falimente de aviltamentos kármicos e emoções conflitantes, aflitivas, né, na verdade, particularmente o orgulho. As prostrações são um antídoto para o orgulho. O Buda Shakyamuni disse a seu discípulo Ananda que mesmo uma única prostração traz um benefício quase inexaurível. Opa, que bom, já fiz várias. Eu estou na acumulação das prostrações. Ó, vamos lá, né? Então, podemos imaginar que o chão, putz, grila, não é possível colocar tudo isso na mente quando está fazendo, mas a gente tenta, né? Podemos imaginar que o chão coberto pelo nosso corpo, enquanto nos prostramos, representa uma terra dourada. E dentro dela, eu nunca fiz isso, confesso. E dentro dela, cada partícula de pó representa um universo inteiro. A generosidade envolvida na oferenda de uma única prostração se iguala à oferenda de tantos universos quanto essas partículas de pó. Ah, não é para imaginar, só para a gente saber, que é um meritão, assim, né? Ufa. Devemos completar 100.000 prostrações de corpo inteiro. O Lama Sonam me liberou, falou que pode ser mais ou menos metade, aquela prostração de 5 pontos, né? Enquanto executamos cada movimento da forma mais impecável possível e entoando as orações claramente. Então, aquelas que eu gravei o áudiozinho lá, que eu já decorei. Mas eu ainda deixo lá para contar, sabe? Em vez de ficar contando, eu deixo o áudio rolando só para contar. Fazemos aflorar reverência pelas corporificações de refúgio visualizadas, assim como compaixão pela multidão de seres que visualizamos prostrando simultaneamente. Qualquer pessoa que faça esse esforço e complete 100.000 prostrações se torna um receptor mais digno para os preciosos ensinamentos vajrayanas. Quando Shagda Rinpoche visitou o Tibete em 1987, conheceu uma monja nos seus 80 e tantos anos que tinha feito milhões de prostrações. Quando tinha 16 anos, ela determinou que as prostrações seriam a sua única
desculpa, sua prática principal e se concentrou nelas pelas 7 décadas seguintes. Ela continuava prostrando todos os dias e usufruía de uma saúde bastante boa, tranquilidade e bem-aventurança mental. O Lama Sonan, quando eu falei para ele que eu tinha dor nas costas, que me doía, que eu estava piorando, fazendo as prostrações completas, né? Isso era muito ruim demais, fazer a prostração de 5 pontos. Ele falou que de jeito nenhum, ele é uma coisa mais fofa do mundo. Agradeceu, muito obrigada por estar se dedicando à prática, isso é maravilhoso, não sei o quê. Eu rezo para você possa continuar fazendo sua prática, aquela coisa que você fica babando, querendo beijar a tela do computador. Daí ele falou que ele fica tentando convencer as pessoas de fazer a prática, né? Então ele falou, olha, o corpo de vocês é melhor do que na academia. E é de graça. Vocês não precisam pagar a academia, vocês não precisam ir na academia. O corpo de vocês vai ficar maravilhoso fazendo as prostrações. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu realmente sinto as minhas pernas mais fortes. Realmente. É verdade. Porque não é óbvio, né? Prostração não é uma coisa fácil de fazer, né? Quando outro aluno do Rinpoche americano da Califórnia completou 500 mil prostrações, canções espontâneas de realização vagaram em sua mente, embora ele nunca antes houvesse escrito poesia. O Rinpoche teve outros alunos atléticos que praticavam com grande energia e entusiasmo no início, então se depararam com a realidade que não estavam empreendendo meros exercícios físicos puxados. As prostrações têm um efeito extremamente purificador. Esses alunos logo se defrontaram com joelhos doloridos, frustração e relutância em continuar. Por que incorporar tal sofrimento espiritual em suas vidas? Porém, o sofrimento espiritual representa uma tremenda melhoria sobre o incessante sofrimento do samsara. Oi, fala, Maria. Desculpa interromper. A canção, você falou de uma canção, é também uma canção espontânea, como esse aluno aqui você falou sua? Surgiu uma canção? Eu falei. Você falou de uma canção que você cantarola quando faz a prostração? Não, Você acabou de falar. Hã? A canção, você tem. É que na prática do Nondro, a gente faz a prostração junto com as preces de refúgio bodhicitta. Preces. Não é mas são preces cantadas? Eu falei que eu gravei um videozinho. Gravei um áudiozinho, mandei no grupo aqui em algum momento. Porque assim, ó, deixa eu abrir um pouquinho. Quando, na acumulação de prostrações do Nondro, ou mesmo você não precisa acumular, não precisa acumular, né? Mas na prática do Nondro, as preces de refúgio bodhicitta são feitas junto com as prostrações. Então você vai para o chão fazendo a prece de refúgio e levanta fazendo a prece de bodhicitta, né? E muitas vezes, né? Então eu gravei para mim um áudiozinho com eu mesma recitando as preces, porque eu não tinha memorizado, né? E eu boto para rodar. E eu falei que agora eu já memorizei, mas eu deixo lá rolando só para contar, né? Porque é um saco contar as prostrações. Tá. Se der para você postar de novo, porque eu acho que eu não estava no grupo, eu ia gostar de ouvir. Eu acho que está lá no Dropbox, não tá? Mas eu prostro. Eu prostro. Eu prostro. Então, mas não surgiu nenhuma canção ainda, querida. Sorry. Mas para o aluno do Rinpoche surgiu. Então, o Rinpoche aconselhou... Peraí. Então, eles se defrontaram com joelhos doloridos, frustração, relutância em continuar. A Lama Tsering disse que teve uma pessoa que ela conhecia que no primeiro dia que ele começou a fazer o Nondro, ele resolveu fazer, não lembro, acho que 200, não lembro bem quantas prostrações o cara fez um dia só e saiu de maca do dia do retiro, né? Não conseguia se mexer. Então, né, não dá. É puxado. Por que incorporar esse sofrimento espiritual em suas vidas? Porém, o sofrimento espiritual representa uma tremenda melhoria sobre o incessante sofrimento do samsara, particularmente sobre a doença que experimentamos quando as sementes kármicas das ações negativas subitamente amadurecem. Rinpoche aconselhou esses alunos a examinarem sua motivação. Disse-lhes para não querer tirar da frente a parte difícil do caminho, para seguir com as outras práticas.
não querer tirar da frente a parte difícil do caminho para seguir com as outras práticas, né? Tipo, vamos terminar essas prostrações aí para poder fazer o que é mais legal, né? Encorajou-os a aceitar as dificuldades com uma certa alegria, sabendo que a dor representa purificação, e para comparar o seu desconforto com o daqueles destituídos de refúgio que não compreendem por que sofrem e não têm métodos para se libertar. As prostrações nos dão uma oportunidade de praticar a favor dos outros, visualizando que eles também se prostram, encontram refúgio e purificam o karma negativo. Quando prostramos com essa motivação expandida, a prática se torna uma atividade de bodhicitta madura e gera enorme benefício. As prostrações no Dudjom Tersar Nondro, que são as que a gente faz, né, que o Rinpoche ensinava também, são feitas... que foi? Florita mandando mensagem para mim. Só um pouquinho. Flori caiu. Então, as prostrações no Dudjom Tersar são feitas reverentemente a Guru Rinpoche. A sua vida cumpriu os 12 feitos pelos quais um Buda miraculosamente se revela, e ele realizou as extraordinárias atividades de um mestre Vajrayana. Durante seu tempo nesta terra, Guru Rinpoche formou um elo poderoso e vital entre ele e a sua sucessão de detentores de linhagem, entre ele e aqueles que praticam seus ensinamentos, ou mesmo quem diga o seu mantra com fé. Nesta era de degenerescência, um tempo que foi profetizado pelo Buda Shakyamuni e outros como cheio de conflitos e espiritualmente carente, os ensinamentos Vajrayana de Guru Rinpoche iluminam as mentes dos seres mais brilhantemente do que nunca, e a sua intervenção compassiva continua veloz e segura. Para alguns praticantes, as prostrações representam a primeira tentativa disciplinada de desenvolver uma visualização Vajrayana. Tem uma visualização, né? Você visualiza o Guru Rinpoche na sua frente, os homens, seus pai, irmão, homens do lado direito, mãe, mulheres do lado esquerdo, toda a galera, o resto do povo inteiro atrás, e na sua frente, os inimigos. Ó, só vendo você se prostrar, ralando ali, né? Então, é uma visualização, né? Tem uma visualização envolvida aqui nessa prática, né? E às vezes, pode ser que uma pessoa que nunca tenha feito nenhuma prática de sadhana seja a primeira visualização. G, os inimigos, eles estão na frente olhando pra gente ou eles estão fazendo prostração junto? Olhando pra gente. Mas eles não se prostram, então? Não. Vamos ver. Não tem como, né? Não vão se prostrar pra gente, né? Eles não, estão vendo... Vamos ver se o Shagdu explica aqui. Então, para alguns praticantes, as prostrações representam a primeira tentativa disciplinada de desenvolver uma visualização vajrayana. Deveremos começar a treinar a visualização estudando primeiramente a descrição escrita e a explicação da simbologia da forma do Guru Rinpoche e olhando para uma fotografia ou imagem pintada. Sua Eminência Shagdu Rinpoche às vezes recomenda que o aluno se concentre numa imagem pictórica e então desvie o olhar, né? Olha para a imagem e tenta reconstruir a imagem na mente, né? A imagem permanecerá no olho da mente, mas evoluirá para uma representação tridimensional com luz de arco-íris. Gradualmente nos familiarizamos tanto com a imagem que os detalhes não se desvanecerão, mesmo que a visualização se expanda e se torne cada vez mais radiante. Poderemos vê-la desde que nossa mente esteja focada na imagem. Os olhos devem permanecer abertos enquanto nos prostramos, em geral, enquanto meditamos, né, de forma geral. A interdependência entre a luz comum e a aparência luminosa da deidade visualizada faz aflorar qualidades de uma sabedoria natural. Pense. Ao fecharmos os olhos, fechamos nossa luz, bem como os fenômenos visuais comuns, e criamos imagens implodidas e surreais. As aparências comuns são o inimigo da concentração meditativa. Se não nos apegarmos e não atribuirmos conceitos nem valores emocionais a elas, as aparências tendem a se mover naturalmente para a periferia da nossa atenção, enquanto nosso foco meditativo se intensifica. Podemos evitar distrações gentilmente, permitindo que cessem ou cortando-as energicamente. Um sentido mais profundo e extraordinário da presença visual do Guru Rinpoche se descortina durante o processo da prática, no sentido que está de acordo com o reconhecimento da natureza pura da nossa própria mente, como também da natureza pura do ambiente externo. Devemos nos esforçar para obter isso. Se praticarmos com motivação de bodhicitta e forte fé em Guru Rinpoche, isso chegará naturalmente como um sinal de realização. As prostrações fornecem um excelente campo para o treino das 6 perfeições. Ai, que legal. A generosidade é efetivada pela oferenda da homenagem e do esforço,
e aumentada pela inclusão de todos os outros seres em nossa prática. A disciplina é treinada ao fazermos cada movimento com precisão, recitarmos cada oração com clareza e mantermos a visualização. A paciência toma a dianteira quando temos que lidar com as dores musculares dos joelhos e também as doenças e irritação que algumas vezes vêm à tona durante esse processo de purificação. Todos que começaram com uma prostração e continuaram até a 100 mil, começaram com uma e continuaram até a 100 mil, tiveram sua perseverança jubilosa testada em algum momento. A concentração também é testada quando temos que manter a visualização sem distrações, enquanto realizamos uma atividade vigorosa. A Prajnaparamita surge no reconhecimento da natureza vazia da visualização e de nós mesmos enquanto nos prostramos. Esse reconhecimento toma a dianteira particularmente quando o estágio da consumação da prática, quando o Guru Rinpoche se dissolve em luz e essa luz se dissolve em nós, e então descansamos de forma não dualista na natureza vazia da mente, né? Porque depois de toda essa visualização, as prostrações, a gente de novo se senta, a visualização toda se dissolve em luz, se dissolve em nós e a gente repousa. Em todas as fases do mundo a gente faz isso, né? Então isso é uma forma de a gente não gerar uma visão reificada do que a gente está fazendo, porque por fim aquilo tudo se dissolve, né? Em nós também. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente pode passar um pouquinho, só para a gente terminar esse trecho aqui? Pode passar um pouquinho das 7h30? Então, o poderoso efeito purificador das prostrações dissipa os 5 venenos e permite às 5 sabedorias transformar a percepção da mente. A ignorância cede lugar à sabedoria do Dharmadatta, o espaço sem obstruções, a sabedoria iluminada que está além de quaisquer limites impostos pelos conceitos de existência ou não existência. O apego cede lugar à sabedoria discriminativa, o reconhecimento não dualista de que a exibição das miríades de fenômenos surge da vacuidade básica. Da vacuidade da base, né? A sabedoria discriminativa dissolve completamente o apego por cortar qualquer senso de existência inerente dos fenômenos. A raiva se dissipa na sabedoria semelhante ao espelho. Os fenômenos surgem na sabedoria pura da mente como imagens num espelho. Surgem e desaparecem e não permanecem em lugar algum. Como pode haver aversão por algo que não tem uma base sólida nem permanência e que não seja mais real do que ficções em um sonho? Ter raiva de quem? Em outras palavras, né? O orgulho, com o seu misto de apego a si e alienação dos outros, suas falsas avaliações de superioridade e inferioridade, se desmorona diante da sabedoria da equanimidade. O reconhecimento não dualista do sabor único e de igual pureza de todos os fenômenos toma seu lugar. A inveja se transforma no seu aspecto puro, a sabedoria que tudo realiza, a sabedoria da causalidade, né, do jeito que a gente aprende no cérebro. Nenhuma causa para a inveja e ciúme emerge da vasta amplitude da percepção não dualista. Tudo é realizado como deveria ser, não importando quem o realize. É tão bonito isso, né? Eu sempre me pegava com algumas sabedorias aqui, veneno com sabedoria, assim, que eu não entendia. O que eu mais não entendia era da raiva. Mas essa explicação é super boa, né? Patrul Rinpoche escolheu incluir as prostrações na prática de Guru Yoga como parte da oferenda dos 7 ramos. Prostrações, oferendas, confissão, regozijo na virtude, solicitação para que a roda do Dharma seja girada, solicitação para que os detentores da sabedoria não partam para além do Sansara e dedicação. Nesse contexto, prostramos com o entendimento de que o lama simbólico, Guru Rinpoche, no Dujun Sar, e o nosso próprio professor, representam uma única fonte de refúgio e bodhicitta que tudo abarca. O lama corporifica as 3 joias, já que seu corpo é a Sangha. Sua fala é o Dharma, sua mente é o Buda. O lama corporifica as 3 raízes, já que seu corpo é o Guru, sua fala a deidade escolhida e sua mente a Dakini. Assim também as qualidades do lama corporificam as deidades da prosperidade e suas atividades os protetores do Dharma. O lama corporifica os 3 kayas, já que seu corpo é o Nirmanakaya, sua fala é o Sambhogakaya e a sua mente é o Dharmakaya. Embora todos os outros aspectos das prostrações possam continuar os mesmos, ao reconhecermos a inseparabilidade entre o lama simbólico e o nosso próprio professor, uma realização de Guru Yoga pura, estaremos enriquecendo a nossa prática incomensuravelmente. Como sua santidade Dilgo Khyentse Rinpoche ensinou, uma única prostração feita para o nosso Guru
é mais poderosa do que 100.000 prostrações feitas para os Budas e Bodhisattvas das 10 direções do espaço. Cada prostração expressa reverência por nosso próprio Lama como uma manifestação efetiva do Guru Rinpoche. Descansar em meditação não dualista durante o estágio da consumação, quer dizer, depois que o Guru Rinpoche se dissolve em nós, faz surgir um senso de união além de palavras ou conceitos. Torna-se mais fácil perceber o nosso Lama como uma manifestação do Guru Rinpoche no cotidiano, responder com mais atenção, experimentar um fluir contínuo de compaixão e bênçãos. Então é isso para prostrações, por enquanto, né? Mas a liturgia, né, de Bodhicitta e... esse aqui é os 4 pensamentos. A liturgia, né? Deste momento, até que atinja a essência da iluminação, eu tomo refúgio no Lama, que é as 3 joias, né? Então, é Guru Rinpoche representando o nosso próprio Lama, né? Deste momento, até que o Sansara seja esvaziado, eu devo me esforçar para benefício e felicidade de todos os seres sencientes, que foram todos minhas mães. Então, a gente vai para o chão, fazendo voto de refúgio, levanta do chão, fazendo voto de Bodhicitta. E quando a gente vai para o chão, é como se a gente colocasse o nosso ego a serviço do Dharma, a serviço do Lama, né? A serviço do nosso caminho. Por isso é uma prática de purificação do orgulho, né? Imagina, tocar o chão, tocar a cabeça. Para os indianos, tocar a cabeça no chão era a coisa mais... a manifestação de mais humildade, assim, da maior humildade, né? Porque a cabeça é a coisa mais importante, né? Tanto que os lamas tocam os ensinamentos, os livros, os textos né, na testa, assim. Eita, tirei tudo do lugar agora. Ah, não. Então é isso, amores. É uma prática de Guru Yoga, né? Essa prática de prostração, no fim. Porque você se prostra para o Guru, depois dissolve o Guru em você mesmo. Quer dizer, é uma prática de Guru Yoga atrás da outra. Teve uma coisa super linda que o Lama Sonan falou um dia desses aí, acho que um ensinamento que eu estava vendo sobre oferenda de mandala, se não me engano. Ele estava falando de Guru Rinpoche representar 5 famílias búdicas, né? E vamos ver se eu consigo lembrar. Então, o corpo de Guru Rinpoche... o corpo de Guru Rinpoche é o Buda Vairocana. A fala de Guru Rinpoche é o Buda Amitabha, né? Vermelho, família Lotus. O coração de Guru Rinpoche é o Lama o Buda Kshobhya ou Vajrasattva. Tanto faz, os dois. A intenção iluminada de Guru Rinpoche é o Buda verde, o Buda... Quem me ajuda? Não. Desculpa. É melhor eu pegar, né? Para não confundir vocês, né? Falar errado e... Só um pouquinho, deixa eu só achar meu caderninho de anotações. Eu achei super bonito, porque como se o Guru Rinpoche pudesse realmente ser todas as fontes de refúgio, né? Mas corpo Buda Vairocana, Amitabha, Akshobhya Vajrasattva, qualidades iluminadas Ratnasambhava e atividades iluminadas Amoghasiddhi, que é o Buda verde. O Buda que tudo realiza, né? A sabedoria que tudo realiza. É isso, amores. A gente nunca termina na hora, né? Então, tá bom, só dizer que precisava sair, beleza? Então tá bom, eu vou mandar para vocês esse arquivo da prática do altar. É uma forma mais de a gente manter esse tema dos 6 paramitas, né, na nossa mente. Assim. Beleza, chuchus? Podemos encerrar, então? Deixa eu pegar o passador e botar no ponto aqui.
méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trishodeutin possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. King Lokcho Sun Ren Loche Zanling Sasum Chapatel Trochu Chosun Não Adami Draudo Sungele Show. Muito bem, amores. Então a gente encerra, né? Amanhã, quem não estiver fazendo o retiro da Lama, né? Da Lama Elizabeth, tem ensinamento com Geshe Pende na Tibet House, né? Tem a última parte, mas pode acessar também as gravações das outras partes. Ele está falando sobre os 3 principais aspectos do caminho do Tsongkhapa. Maravilhoso. Amanhã vai ser sabedoria. Quer dizer, vai ser um pedação, porque ele tá faltando um pedação ainda para ele falar, vai ser tudo amanhã. O que mais? E daí domingo... domingo, importante. Domingo a gente vai fazer... vai começar mais tarde, né? Porque tem uma turma que está fazendo o retiro da Lama Elizabeth e eu nem vou participar domingo, na verdade. A Flori que vai conduzir. Porque eu vou fazer um encontro com a Sangha de Belém, do SEB Belém, sobre os 8 versos. Vai terminar às 7. Eu acho que eu vou estar cansada, porque são 2 horas falando um assunto inteiro, né? Assim, ser canseiro. Então, eu não vou... Oi, Amorim. Aproveitar para avisar então quem está aqui, que aí eu sugeri a G, para a gente não adiantar o texto, a gente pegar a fase 3 e reler o texto principal da fase 3, que é a fase quando a gente vai trabalhar toda a questão da vacuidade, né? Da identidade e dos objetos. Aí a gente relê com calma só o texto principal, né? De raiz e os comentários do John Limpa. Aí a gente faz a meditação também da vacuidade dos fenômenos. A gente foca em dar uma revisada até onde a gente parou. Que aí a gente pega colapsando a falsa caverna das aparências que ela adora. O próximo vídeo é isso, aí tu pega. Não, é que eu tenho a impressão que muita gente vai faltar, porque tem muita gente fazendo o retiro da Lama Elizabeth, né? Então tá, amorzinhos. Então, beijos. Vai começar que horas? Jeane. Vai começar às 7. Ok. Oi, Jeane, eu queria só falar uma coisa. Outro dia o Darcy, a gente está dentro dessa prática aí, que tem as visualizações. O Darcy falou da dificuldade dele para visualização, e já faz algumas semanas atrás aí, mas eu fiquei de lembrar, e hoje eu anotei de lembrar de falar com o Darcy, com vocês, de modo geral. É o seguinte, eu sou professor de yoga, então uma prática que nós fazemos é prática de yoga nidra, que tem visualização. Uma técnica que é usada sempre que a gente
A pessoa fala, eu tenho dificuldade de visualizar. Você visualizar criando com a sua mente. Então, você, por exemplo, se você criar um macaco cor-de-rosa, você vai visualizar um macaco cor-de-rosa. Então, na prática de Nondro, que eu tenho feito, que eu também tinha uma certa dificuldade de visualizar aquelas formas todas, como é descrito, né? Aí, o que eu passei a fazer? A criar a imagem do fundo onde apareceria o Guru Rinpoche. Aí, ali, a paisagem de trás. Depois foi fácil introduzindo ele ali. Quando veio, ele brota. Porque na tela mental eu vou criando. Na verdade, e a figura dele eu fui vendo, assimilando, de repente ela está ali. Aí eu mudo uma corzinha na roupa dele e vai por aí. E ele vai surgindo, entendeu? É assim, eu mudo dentro daquelas cores, né? Vermelho, verde, aquelas cores que tem ali, laranja, certo? Para também não pintar muito o Guru. Ele fica bonitinho, entendeu? Ele aparece lá e ele está ali, sorridente, né? Então, isso facilita muito, assim, pessoal, né? Isso facilita muito, tá? Porque a gente está usando um próprio elemento de autonomia nossa, que é a própria criatividade, a luminosidade nossa, tá? Eu vou separar em retribuição uma parte que o Donça fala sobre devoção, que eu fiquei pasmo. Depois eu mando para vocês ele falando. Tá bom? Obrigada, Obrigado. Fred. Valeu. Beijo. Obrigada, gente. Obrigado, Até. Gê. Obrigado, gente. Valeu, Obrigada, Obrigado. beijo. Obrigada a todos. Tchau.